Perfil de seres eleitos. Era um ser que elegia. Era as mil coisas que poderia ter sido. Fora-se escolhendo. Num trabalho para o qual usava lentes, enxergando o que podia e apalpando com as mãos úmidas o que via. O ser fora escolhendo e por isso indiretamente se escolhia. Aos poucos se juntara para ser, separava. Em relativa liberdade, se descontasse o furtivo determinismo que agia discreto sem dar um nome, desencontrado esse furtivo determinismo, o ser escolhia livre. Guiava-o a vontade de descobrir o próprio determinismo e segui-lo com esforço, pois a linha verdadeira é muito apagada, as outras são mais visíveis. Separava o chamado joio do trigo, e o melhor se comia. Às vezes comia o pior. A escolha difícil era comer o pior. Separava perigos do grande perigo, e era com o grande perigo que o ser, embora com medo, ficava. Só para sopesar com susto o peso das coisas, afastava de si as verdades menores que terminou não chegando a conhecer. Queria as verdades difíceis de suportar. Por ignorar as verdades menores, o ser parecia rodeado de mistério. Por ser ignorante, era um ser misterioso. Tornara-se também um sabido ignorante, um sábio ingênuo, um esquecido que muito bem sabia, um sonso honesto, um pensativo distraído, um nostálgico sobre o que deixara de saber, um saudoso pelo que definitivamente perdera, e um corajoso por já ser tarde demais. Tudo isso, contraditoriamente, deu ao ser uma alegria sadia de camponês que só lida com o básico, embora não saiba qual é o filme do cinema, e tudo lhe deu a austeridade involuntária que todo o trabalho vital dá. Escolha e ajuntamento não tinham hora certa de começar nem acabar. Durava mesmo o tempo da vida. Tudo isso, contraditoriamente, foi dando ao ser a alegria profunda que precisa se manifestar, expor-se, comunicar-se. Nessa comunicação, o ser era ajudado pelo seu dom inato de gostar. E isso nem juntara, nem escolhera, era um dom mesmo. Gostava da profunda alegria dos outros, por dom inato descobria a alegria dos outros, por dentro também capaz de descobrir a solidão que os outros tinham em relação à própria alegria mais profunda. O ser também, por dom, sabia brincar. E por nascença sabia de gestos. Sem ferir, com o escândalo, transmitiam o gosto que sentia pelos outros, sem mesmo sentir que usava o seu dom, o ser se manifestava. Dava sem perceber quando dava. Amava sem perceber que a isso chamavam de amor. O dom, na verdade, era como falta de camisa do homem feliz. Como o ser era muito pobre e não tinha o que dar, o ser se dava, se entregava. Dava-se em silêncio, se dava o que juntara de si, assim como quem chama os outros para verem também. Tudo isso com discrição, pois se tratava de ser tímido. Também era com discrição que o ser via nos outros o que os outros tinham juntado deles mesmos. O ser sabia como era difícil descobrir a linha apagada do próprio destino. Como era difícil perdê-la cuidadosamente de vista, cobri-la com o lápis, errando, apagando,
acertando. Foi assim que o equívoco passou a rodear o ser. Outros acreditaram, de um modo quase simpático, que estavam vendo a realidade imóvel e fixa, olhando o ser como se olha um retrato muito rico. Não compreenderam que para o ser ter se reunido fora trabalho de despojamento e não de riqueza. E por equívoco o ser foi assim eleito. Por equívoco o ser era amado. Mas sentir-se amado seria reconhecer-se a si mesmo no amor. E aquele ser amado, como se fosse um outro ser, como se fosse um ser eleito. O ser verteu as lágrimas de uma estátua que de noite na praça chora sem mexer sobre o cavalo de mármore. Falsamente amado, o ser estava doendo todo. Mas quem o elegera não lhe dava a mão para descer do cavalo de dura prata, nem queria subir ao cavalo de pesado ouro. Dor de pedra era do ser se quebrando sozinho na praça. Enquanto isso, os seres que o haviam elegido dormiam. De medo? Mas dormiam. Nunca o escuro fora maior na praça, até que amanhecia. O ritmo da terra era tão generoso que amanhecia. Mas de noite, quando chegava a noite, de tudo escurecia. A praça de novo crescia, e de novo os que haviam elegido dormiam. De medo, talvez, mas dormiam. Tinha medo porque pensavam que teriam que morar na praça? Não sabiam que a praça fora apenas o lugar de trabalho do ser. Mas, para andar, ele não queria uma praça. Os que dormiam não sabiam que a praça fora a guerra para o ser eleito, e que a guerra pretendera exatamente conquistar o lado de fora da praça. Pensavam, os que dormiam, que o ser eleito, para onde fosse, abriria uma praça como quem desenrola a tela onde pintar. Não sabiam que a tela, para o ser eleito, fora apenas um modo de calcular no mapa o mundo para onde o ser eleito queria ir. O ser preparava-se a vida toda para ser apto ao lado de fora da praça. É verdade que o ser, ao sentir-se pronto, assim como quem se banhou com óleos e perfumes, o ser vira que não lhe havia sobrado tempo para aprender a sorrir. Mas é verdade que isso não incomodara o ser, pois o que era ao mesmo tempo sua grande expectativa, o ser havia deixado toda para a terra para lhe ser dada por quem quisesse lhe dar. O cálculo de sonho do ser deixara-se propositadamente incompleto, mas alguma coisa falhara. Quando o ser via no retrato que os outros haviam tirado, espantava-se humilde diante do que os outros haviam feito dele. Haviam feito dele nada mais, nada menos que um ser eleito, isto é, haviam-no sitiado. Como desfazer o equívoco? Por simplificação e economia de tempo. Haviam fotografado o ser, e agora não se referiam ao ser, referiam-se à fotografia. Bastava, aliás, abrir a gaveta e tirar de dentro o retrato. Qualquer um, aliás, conseguia uma cópia. Custava barato, aliás. Quando diziam para o ser, eu te amo, mas eu? E eu? Porque eu não a mim mesmo? Porque não só ao meu retrato? O ser se perturbava porque nem ao menos podia agradecer. Não tinha o que agradecer. E não reclamava, pois sabia que os outros não erravam por maldade. Os outros tinham que ser dado a uma fotografia. E as pessoas não brincam. Têm muito a perder.
e não podiam arriscar. Seria a fotografia, ou nada. O ser, por uma questão de bondade, tentava às vezes imitar a fotografia a fim de valorizar o que os outros tinham, isto é, a fotografia. Mas não conseguia manter-se à altura simplificada do retrato. E às vezes confundia todo. Aprendia a copiar o retrato, esquecera-se de como era sem o retrato, de modo que, como se diz o palhaço que ri, o ser às vezes chorava sob sua caiada pintura de bobo da corte. Então o ser eleito tentou um trabalho subterrâneo de destruição da fotografia. Fazia ou dizia coisas tão opostas à fotografia que esta se eriçava na gaveta, na esperança de se tornar mais atual que a própria imagem. E esta ter de ser substituída por menos, pelo próprio ser. Mas o que aconteceu? Aconteceu que tudo o que se fazia só mesmo era retornar ao retrato. O ser se tornara mero contribuinte e contribuir fatal. Já não importava o que o contribuinte desse, não importava mais que o contribuinte não desse. Tudo, e mesmo morrer, enfeitava a fotografia. E assim foi indo, até que, profundamente desiludido nas mais ingênuas aspirações, o ser eleito morria assim como se morre. Terminou tentando descer sozinho do grande esforço do cavalo de pedra. Levou várias quedas, mas afinal aprendeu a passear sozinho. E, como se diz, nunca a terra lhe pareceu tão bela. Reconheceu que aquela exatamente terra para a qual se preparara não errara, pois o mapa do tesouro tinha as indicações certas. Passeando, o ser tocava em todas as coisas e com um sorriso. O ser aprendera sozinho a sorrir. E um belo dia este foi a última dose das 10 promovidas pelo projeto Poéticas do Sertão, em uma tentativa de homenagear a autora brasileira Clarice Lispector pela sua excelente obra e contribuição na literatura brasileira. Para além disso, esse conto ele foi escolhido a dedo para a gente pensar o quanto as coisas começam, o quanto as coisas terminam, o quanto as coisas são, o quanto as coisas não são, o que elas podem ser, o que podemos ser, do que podemos fugir, do que a gente não foge. E de Clarice fica a palavra expectativa, porque nada termina, nada começa, mas ao mesmo tempo tudo termina e tudo começa. Eu gostaria de desejar uma excelente noite para vocês, um excelente final de semana, um beijo afetuoso no mais íntimo dos seres de vocês mesmos e espero encontrá-los em breve em uma próxima live, em uma próxima leitura, em algum momento, em algum lugar e em algum espaço, e que seja no coração de vocês.